Oi, gente! A história que eu vou contar hoje é tão especial para mim. É a história da Lenita. E sabe por que ela é tão especial? Porque quando eu era pequena, eu era um pouco lenita também. Aí essa história conversa bem dentro do meu coração. Ela se chama Chorar é Preciso e é da autora Tatiana Belink. A Lenita, ela tinha um problema. Ela sofria de choro recolhido. Vocês sabem o que é choro recolhido? Sabe quando a gente tem vontade de chorar, mas não consegue? Pois é. A Lenita tinha esse problema. Mas ela descobriu um jeito de resolver isso. Bora descobrir qual foi? De tanto ouvir o pai ler histórias e poesias para ela, Lenita tomou-se de amores pelos livros. Tão cheios de emoções, de alegrias, de tristezas, de medos, de surpresas. Tão bonitos, com suas capas coloridas e ilustrações sugestivas, às vezes em preto e branco, às vezes coloridas. Muito cedo, Lenita sentiu vontade de decifrar sozinha aqueles sinaizinhos misteriosos, as letras dos livros. Que falavam através da voz do seu pai. Mas que ela queria tanto que falassem com ela também. Papai percebeu isso e deu a Lenita uma caixa de bloquinhos. Eram bloquinhos de madeira, cada um com uma letra. Lenita pegava os bloquinhos e construía torres, castelos, muralhas. E sempre que ela via os sinaizinhos, perguntava a quem estivesse por perto: o que é isso? É um S? O que é isso? É um O? E o que é isso? É o B? E o que é isso? É o R? E assim por diante. E logo, com 6 anos de idade, Lenita já não só conhecia o alfabeto inteirinho, como formava sílabas, o que era muito divertido. No começo, ela fazia de conta que lia, sabe? Passava dedinhos nas histórias que ela já conhecia de cor e fazia de conta que estava lendo. Só que aqui e ali, ela reconhecia uma letra, reconhecia uma palavra. Pronto! Daqui a pouco ela já estava lendo sozinha. E nem dá para descrever a alegria da Lenita quando a primeira palavra nova falou com ela. Dali em diante, ninguém mais segurou Lenita. Ela queria ler, e lia mesmo, e lia tudo que ela via pela frente. Placa de rua, anúncio, letreiro. E também ela começou a ler livros. E o melhor, começou a ganhar muitos livros. E nem precisava ser aniversário para ganhar. Uma delícia! Aos 7 anos, Lenita já sabia ler e era, de um modo geral, uma menina alegre, bem feliz. Mas tinha um problema. É que a Lenita nunca chorava. Acredita? Talvez porque ela fosse um pouco teimosa, ou quem sabe porque ela fosse corajosa. Bom, o fato é que ela tinha vergonha que alguém visse que ela estava chorando. Pois é. Nem quando a mãe dela brigava com ela, ela chorava. Nem quando o irmão menor puxava as trancinhas do cabelo dela. Nem quando ela se machucava, nem quando ela ficava doente, nem quando o irmão quebrava a cabeça da boneca para saber o que tinha dentro. Nem assim Lenita chorava. Também pudera. Com um pai como o de Lenita, ela tinha o pai mais bonito e o melhor pai do mundo. Ele brincava, ele contava histórias, ele cantava, ele lia poesias. Ele era um pai maravilhoso. Mas ele não gostava, sabe de quê? Ele não gostava de birra, não gostava de manha e não gostava de choradeira. Isso mesmo. Não que ele proibisse a Lenita de chorar. Claro que não, né? Nem seria possível isso.
Mas é que ele inventou um jeito tão legal de evitar que a Lenita abrisse o berreiro por causa de bobagem, sabe? Por causa de uma dorzinha qualquer, com dó de si mesma, ou talvez querendo que alguém sentisse peninha dela. É que quando a Lenita às vezes caía, levava-se um tombo na frente dele, ele sorria e dizia: "Ah, quase que você caiu, filhota!" Lenita às vezes protestava: "Mas, papai, eu caí mesmo." "Foi? Caiu? Vem cá, Lenita Catita, pois vem cá que o papai te levanta." Lenita achava engraçado, corria para o pai, já rindo, e ele a erguia nos braços, e dava um currupio, e dava um beijo, não no lugar do tombo, mas na bochecha ou na ponta do nariz. Assim não dava para chorar, né? Ora essa. Só que junto com esse jeito de não querer dar parte de fraca, Lenita perdeu o choro. E de tanto não chorar, nem de dor, nem de raiva, nem de ofensa ou injustiça, ou o que lhe parecia ser ofensa ou injustiça, o que dá no mesmo, Lenita ficou, sabe com o quê? Ela ficou com um choro recolhido. E como o choro recolhido doía e incomodava muito, Lenita acabou descobrindo, ou quem sabe, inventando um jeito de aliviar aquele seu coraçãozinho, descarregar as mágoas, mas sem dar o braço a torcer. Ela chorava sim, mas não em público e principalmente não pelas suas tristezas. Sabe como é que ela resolvia esse problema? Pois eu conto. Era lendo. Na verdade, lendo os livros certos. As histórias, certas histórias que ela escolhia justamente por serem histórias tristes. Quanto mais tristes, tanto melhor. Na sua estante, sim, porque Lenita tinha uma estante cheia de livros. Nessa estante havia um cantinho especial para as histórias de chorar. Um pouco separadas das histórias de rir e também das histórias de medo. Lenita amava e curtia todas as histórias, mas quando ela estava com o choro recolhido, quando ela estava assim, ela lia e relia histórias de chorar. Por exemplo, A Menina dos Fósforos, do maravilhoso escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Talvez você já conheça. É a história de uma meninazinha muito pobre e órfã que era obrigada a vender fósforos na rua, descalça, sem agasalho, no gélido inverno da Dinamarca. E que numa noite de Natal, tremendo de frio e de medo, ela foi tentando aquecer as mãos e foi riscando cada um dos fósforos que ela precisava vender. As mãozinhas tão frias, roxas, enrigeladas. Então chegou um anjo e levou a menina para o céu, para junto da mãezinha dela. Quer dizer, a menina morreu, né? Morreu de frio. E apesar dela ter ido para o céu e encontrado a mãe, Lenita chorava lendo essa história tão bonita e tão triste. Havia também outra história, sabe? Do mesmo Andersen, sobre uma pequena sereia. Ela se apaixonou por um príncipe que ela salvara num naufrágio e o levara para a terra firme. Então, ela pediu à bruxa do mar que lhe desse pernas e pés iguais aos dos humanos. Assim ela poderia se unir ao príncipe. Só que, em troca disso, a cada passo que ela desse na terra, isso iria doer como se ela pisasse em facas e pregos pontiagudos. E mais ainda,
Ah, mas eu não vou contar essa história inteirinha. Uma história tão poética, tão comovente. Quem sabe até você não já leu, né? Um dia, se você não leu, poderá ler, porque ela é uma bela história de chorar. Lenita gostava muito. Mas o livro predileto, o livro de chorar predileto de Lenita, era a história em versos do grande poeta russo Alexandre Pushkin. A história da ursa parda, da grande ursa mãe. Essa aqui, ó. Essa grande ursa mãe saiu num dia risonho de sol para passear com seus filhotes, os ursinhos. Só que aí apareceu um caçador. Ah, não. Não dá para contar essa história aqui. É muito linda e muito, muito triste. Só lendo e chorando bastante. Porque chorar é preciso e faz bem. E é até gostoso. É melhor sempre treinar o choro por causa de uma história triste de faz de conta do que ter que chorar pelas alegrias, pelas tristezas de verdade da vida. A vida não é só de alegrias, né? Vida real é diferente. Mas mesmo que aconteça, como de fato às vezes acontece, uma tristeza de verdade, o melhor é não ficar com o choro recolhido, que nem a Lenita, né? Se a gente tem necessidade de chorar, é bom chorar mesmo. Como é bom rir na hora de rir, porque como disse o sábio rei Salomão, lá na Bíblia, tudo tem seu tempo oportuno. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de ler livros bonitos, seja livros de chorar, de rir, livros de ter medo, porque um bom livro é um fiel companheiro em todas as horas. E essa bela história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Ai, essa história me faz lembrar o grande livro das Fábulas Encantadas. Era um livro enorme que eu tinha em casa. E eu, quando eu era pequena, eu escolhia as histórias. Tinha história de medo, tinha história de susto, tinha história de suspense, tinha história triste, tinha história alegre. Ai, como era bom! E cada história que eu conto aqui, eu lembro um pouco dessa menina que mora em mim. Vocês gostaram da história da Lenita? Se gostaram, não esqueçam de curtir o canal, de compartilhar essa história com outras crianças e outros adultos, né? De se inscrever. Para fechar esse vídeo, eu queria mostrar a vocês esse livro aqui, que é da literatura do Ceará. É um livro de poesias do poeta Virgílio Maia. Para fechar assim com chave de ouro essa história, sabe? Porque chorar, na verdade, é deixar chover os nossos sentimentos, né? O poema diz assim: de repente vem a chuva, seja dia ou seja noite. Não tem hora a sua vinda. Lá fora o vento é um açoite. Quando a criação procura um telhado em que se acoite, a natureza se alegra quando a chuva de setembro chega molhando os cajus, indo por vez a novembro, borrifando com seus pingos a infância que bem relembro.